Paz a todos em Cristo. Permitam-me alguns apontamentos a respeito do terceiro domingo do Advento, do ano C, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 10 ao 18. Esse domingo terceiro do Advento, ele recebe um nome que se diz Gaudete, que refere-se ao chamado Domingo da Alegria. Então, o missal romano ele prescreve um colorido diferente na cor dos paramentos, chamado róseo, que justamente se coloca o quê? Em vista do quê? Essa mudança. E esta é a palavra certa, vista, e que nos dá a tonalidade tanto do que está a se ver e se está a ouvir no texto de Lucas. Então essa cor ela desperta no sentido litúrgico, o olhar, levando o cérebro a analisar razões, como depois a gente vê no texto do Evangelho, o povo também analisando as ações de João Batista, pelo pensar, então essas razões estão um conjugado com a certeza e sentidos, o que ao fim essa liturgia está dispondo para que o povo possa sentir no seu conjunto. Ela está então comunicar, constatar os sinais evidentes para uma grande alegria. E usando esse tema, Domingo Gaudete, porque a palavra que se diz primeiramente na antífona das antigas celebrações deste domingo, no gradual romano, ele se coloca assim no termo de Filipenses, em latim, Gaudete in Domino sempre terrum dico gaudete, que significa justamente alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E qual é esta, então, expressão da alegria que a gente percebe em todo o texto, começando da primeira leitura do Profecia de Sofonias, quando ele chama o povo a cantar de alegria, o Salmo também, tudo dizendo da alegria. Que alegria é essa? É a alegria de participar deste plano de Deus, e não simplesmente participar enquanto um rito, coisa que João Batista ele vai chamar a atenção, que é necessário uma conversão, e a conversão não é simplesmente passar por um rito, mas a conversão é justamente esse estado de vida. E o texto justamente coloca dessa forma que as pessoas vão procurar João Batista para esse batismo, e ele diz que é preciso ser um ato de conversão, e o texto diz que elas perguntavam, a multidão perguntava a João. E este perguntar, e é muito interessante como ele coloca que a multidão perguntava o que devia fazer, e ele dizia como que a cada um. Assim, o texto do Evangelho vai nos fazendo justamente perceber que a conversão, o ato da fé, ele não é uma expressão de coerção, de todos vão nessa direção, todos estão fazendo isso, mas é um ato de fato pessoal. Tanto é que, então, eles, como que nós vamos nos ligar a o que devemos fazer, mas no sentido de fazer enquanto algo que se realiza e que conecta verdadeiramente a pessoa à vida nova desejada e anunciada por João Batista. E ele então vai dizer justamente dessa dimensão pessoal. Então não um sentido, a multidão pergunta, o grupo, mas ele diz, cada um deve fazer, e de maneira muito íntima, tanto é que ele vai dizer, quem tem, ou seja, esse quem no sentido de que a escolha da pessoa, quem vai fazer essa escolha? Então uma pessoa vai fazer esta escolha, E ele diz, 2 túnicas, e não é a túnica por fora, o manto por fora, mas refere-se à expressão no grego, quer dizer da veste íntima, para ligar isto com conversão, ato íntimo de fé, de uma a oferta, oferta não no sentido de um dom mesmo, de fé, a pessoa que não tem nada,
né? Então, não é simplesmente porque a pessoa não tem, né? Mas no sentido de não esperar algo, né, em troca. E justamente ele vai dizer, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Então, a minha própria comida, né? Então, e isso ele está dizendo que está respondendo à multidão, para mostrar que justamente a conversão é esse ato íntimo. Vai dizer que os publicanos, né, aqui no sentido de recordar, esses que o publicano o objetivo dele é cobrar, né? Então a finalidade dele é cobrar. Vieram, né, ou seja, se propuseram também a receber esse batismo, né, e perguntaram com um desejo assim também na pergunta, na forma que fazem a pergunta, né, e até dizem, né, eles querem aprender, tanto é que eles chamam João Batista de mestre, né, que devemos, ou seja, nós, né, na nossa condição, que temos esse objetivo, e João Batista vai dizer, né, para que vocês realizem essa comunhão, não exijais mais do que foi ordenado. Então, esse ordenado, né, coloca justamente o quê? Que eles devem ser mais exigentes com eles, porque eles receberam a ordem, e então eles não exigir mais, né? Vai dizer o texto, né, pleon, que vai colocar justamente que eles devem ter um rigor com eles, né, de fato, de verificar, né, não deixar passar nada além daquilo que foi estabelecido. Então eles vão como que se policiar mais do que retirar tudo, né? Eles não devem deixar passar nada, né? Os soldados, né, igualmente, de igual modo, né, ou seja, nesse mesmo caminho, né, e é muito interessante isto, nesse mesmo caminho de conversão, os soldados, aqui entendemos o texto, que a forma no texto original, faz pensar justamente nas forças organizadas de guerra que visam a conquista, né? Então eles têm esse desejo, né? E nós, que devemos realizar? E João Batista também vai dizer para eles, né, que não pratiquem violência, não sejam violentos, ou seja, a expressão dá a entender como alguém que consegue tirar do outro por balançar o outro agressivamente e consegue tirar, consegue as coisas. Nem defraudeis as pessoas. E esse defraudar recorda uma expressão em Atenas, como se fosse um informante de figo, porque havia um contrabando, uma coisa assim, e as pessoas que faziam isso eram denunciadas e elas eram coagidas moralmente. Então, quando João Batista diz isto, né, que a nenhuma pessoa eles devem usar de coerção, de força moral para conquistar alguma coisa. E ele diz, então, ficai felizes, né? E aqui fica ainda mais entendido esse domingo, né? Ficai felizes, contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Então, a mais alta satisfação da pessoa deve ser adquirir aquilo que o faz por justiça, né? E assim, cada um desses grupos vai nos mostrando justamente esta disposição, né, de se alegrar por fazer o seu melhor, por ser de fato, então, participar desta realidade maior, da vida maior. E o texto no versículo 15 vai dizer que o povo estava na expectativa que João fosse o Cristo. E este estar na expectativa não é simplesmente que eles estavam esperando, assim, olhando João, é como se eles estivessem inteligivelmente analisando e fazendo deduções por aquilo que está sendo visto em João Batista, né? Ele possibilita no que fala, no que faz, uma presença, né? Como se ele fosse confundido com o próprio Cristo. Que alegria ser confundido com
Jesus, né? Com o Messias, com Cristo é o ungido, aquele que traz os bens celestes. Mas diz que João Batista declarou, ou seja, que ele interrompeu, né? Ele toma a palavra para colocar as coisas no seu devido lugar e fazer entender mesmo. E ele começa dizendo, né? Eu vos batizo com água. E ao colocar desta forma, o texto faz entender que João quer dizer que ele depende da água, né, para a ação dele, né, como se o ser dele fosse possível realizar, porque depende da água, né? Sem a água ele não poderia fazer. Então ele diz dessa dependência para justamente ressaltar a pessoa de Cristo, quando ele vai dizer, né, eis que vem, ou seja, depois ele aponta o cordeiro, então ele vai ajudando o povo a olhar uma realidade. Então olha quem vem. Vem um outro, ou seja, o outro é esse totalmente diferente, mais poderoso do que eu. Entendemos assim, né, que ele tem a força capaz e ele não depende como eu, dependo da água, né? A quem eu não sou digno. Então aqui João vai fazer um distanciamento existencial para frisar um grau de elevação existencial e dizer, né, que eu não sou digno, ou seja, eu não tenho capacidade suficiente, né, e capacidade suficiente para quê, né? Para liberar, desatar, né, uma correia, né, uma fita de couro da sandália, ou seja, aquilo que João então coloca Cristo numa elevação que ele diz da sandália, a sandália é aquela calçado, né, que se amarra por baixo e através das fitas de couro, e João vai dizer, eu não tenho condições, eu não tenho altura, eu não tenho capacidade para ir lá embaixo. Uns vão colocar aqui uma ideia da lei do levirato, do cunhado que pega quando o noivo não é possível, então o cunhado vai tomar a esposa porque não foi possível gerar filhos, alguma coisa assim, que Israel era considerada uma viúva, estéril, então Jesus é que tem condições, mas quando João Batista diz, né, e ele vos batizará no Espírito Santo, é como se para ainda ressaltar isso, né, que ele vai batizar, ou seja, batizar é mergulhar, no Espírito, para dizer justamente uma força que não depende, a força vem dele mesmo, a força pura. O fogo, o João Batista diz que é dependente do fogo, da água, perdão, né, para fazer, e quem batiza então tem o fogo justamente para fazer esta diferenciação ainda maior, né? E ele vai recolher, está com a pá na mão, ou seja, como para nós aqui no Brasil vamos entender isso como uma peneira que sopra e tira ali a palha do arroz, fica só o arroz ali, o trigo, né, tira o joio. E a grande alegria, né, é isto, ele recolherá o trigo no celeiro. Então, é como João Batista dissesse isto, né? O trigo é o valioso, o celeiro é a expressão da riqueza, como se ele colocasse isso. Quem não se mistura com o mal, quem não quer prejudicar as pessoas, quem não quer fazer mal aos outros, né? É o tesouro de Cristo. Então, boa semana, sejamos felizes pela graça que Cristo nos concedeu.